Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, fique à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, perdão, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nas duas lições anteriores deste módulo eu fiz uma apresentação sobre o conceito de modelo de objetos, hierarquia de objetos, biblioteca de objetos, que são sinônimos, e dentro de uma biblioteca os objetos, métodos, propriedades, coleções e eventos. Agora nessa lição também eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que é uma lição um pouco mais teórica, mas já começa a mostrar alguns exemplos de códigos para vocês. Nessa lição nós vamos fazer uma descrição dos principais objetos do modelo de objetos do VBA no Excel. Nós vamos descrever os objetos Application, Workbook, Worksheets e o objeto Range. E já vou mostrar alguns exemplos bem básicos para vocês, que nós já vamos até poder testar esses exemplos lá dentro do editor de código VBA, tá legal? Com isso a gente já começa a ter uma ideia de como usar esses objetos, para depois nas próximas lições ir detalhando eles um pouco mais, tá legal? Como é que eu farei os exemplos práticos? Da mesma maneira que nós fizemos na lição anterior, eu vou abrir uma planilha do Excel em branco, e aí pressiono o Alt F11 e vou lá para o editor de código VBA, crio uma macro teste lá e ponho o código dentro da macro. Aí tem um exemplo, vou lá, ponho o código, executo, verifico se deu tudo certo. Próximo exemplo, apago o que tinha, ponho o novo exemplo e assim por diante. Uma macro só para a gente poder testar os exemplos e os comandos que forem sendo explicados durante a lição, tá legal?
Então nessa lição eu farei uma breve descrição dos principais objetos do modelo de objetos do Excel. Ter uma visão geral dos principais objetos é muito importante, é fundamental, principalmente para se ter um entendimento preciso de quando utilizar cada um dos objetos para solucionar problemas práticos. Por exemplo, o seu problema prático é criar uma rotina que salve lá numa faixa de células o nome de todas as planilhas da pasta de trabalho atual. Bom, você tem que saber que tem que ter um objeto application para abrir, que é o Excel propriamente dito. Tem que ter um objeto workbook que faz referência ao arquivo XLS, a pasta de trabalho atual. Depois, dentro do objeto workbook, tem uma coleção worksheets, que é a coleção de todas as planilhas da pasta de trabalho atual. E aí você vai ainda percorrer todas essas planilhas, retornando a propriedade name, que é o nome de cada planilha, e ainda salvando esse nome em uma célula lá numa planilha específica da pasta de trabalho. Quando tem que trabalhar com uma célula ou faixa de células, ainda tem o objeto range. Enfim, eu fiz aqui uma descrição, um exemplo prático rápido, apenas para mostrar para vocês que tem que conhecer o que é cada objeto e para que ele serve. Não decorar comandos, mas saber que o objeto application é o que está relacionado com o Excel, com criar uma instância do Excel, com abrir o Excel na memória do computador. O objeto workbook, a pasta de trabalho e assim por diante. Ao descrever os principais objetos, apresentarei pequenos exemplos de código, apenas para ilustrar o uso desses objetos. Você não precisa se preocupar em utilizar esses códigos agora, mas como eu sou um pouco perfeccionista, eu vou lá para alguns dos códigos, abrir uma planilha, uma pasta de trabalho do Excel em branco, abrir o editor de código VBA e testar o código. Nada diferente do que a gente fez no exemplo anterior em relação a como testar o código. Claro que os comandos que a gente está vendo nesse módulo são todos novidades, né? O objetivo nessa lição é apenas didático, para mostrar a sintaxe dos comandos e principalmente uma descrição dos principais objetos desse modelo. Nas demais lições desse módulo, você aprenderá em detalhes a utilizar os principais métodos e propriedades desses objetos através de exemplos práticos. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui ou já podemos ir direto lá para o nosso documento de apoio e começar a apresentar para vocês a descrição do que nós vamos descrever e exemplificar nessa lição. O objeto application, o objeto workbook, o objeto worksheet, o objeto range e a estrutura de controle ou laço for each next. Até já fiz uma apresentação bem rápida desses objetos na introdução e no vídeo anterior, e aqui nós vamos começar a detalhar eles um pouco mais. Aí depois nessa lição nós vamos estudar muito detalhadamente os vídeos desse módulo, nós vamos estudar muito detalhadamente o objeto application. Muito bem, vou lá para o meu documento de apoio e aí à medida que for necessário executar, testar algum código, eu vou indo para o Excel, tá bem? Tudo com calma, tudo tranquilamente e explicando em detalhes para vocês. Vamos lá então. O objeto application. O objeto application ele representa o próprio Excel. A gente chama tecnicamente de uma instância do Excel na memória do computador. Ou em palavras mais leigas, abrir o Excel. Se não existir um objeto application, você não pode usar nenhum dos outros, porque o Excel não está na memória do computador. Os outros objetos todos do modelo de objetos, ele só existe dentro do objeto application. Em outras palavras, o objeto application representa uma instância do Excel carregada na memória do computador. Até eu dar um destaque para isso aqui, ó. Um objeto application representa uma instância do Excel carregada na memória do computador. Por exemplo, ao abrir o Excel, lá pela interface gráfica, né, você dá um clique duplo no ícone do Excel, automaticamente é criado na memória do computador o objeto application. O que o objeto application contém? Definições e opções para o aplicativo como um todo. Muitas das opções da caixa de diálogo opções, que você vai lá na guia arquivo opções, podem ser configuradas usando propriedades do objeto application. Nós até vamos estudar algumas dessas propriedades. E métodos que retornam objetos de nível mais baixo, ou seja, que estão dentro do objeto application. Como por exemplo, Active Cell retorna uma referência à célula ativa, Active Sheet retorna referência à planilha ativa e assim por diante. Usar o objeto application. Use a propriedade application para retornar o objeto application. O objeto application tem centenas de propriedades e métodos.
Até vou destacar isso aqui também, ó. Quando estamos trabalhando dentro de uma planilha do Excel, não é preciso a criação explícita de um objeto application. Por exemplo, se dentro do código quisermos fazer referência a uma determinada célula, não precisamos primeiro criar um objeto application, depois um objeto workbook, depois worksheet, para finalmente criar um objeto range para fazer referência a células, porque você já está dentro de uma planilha. Se você está dentro de uma planilha, é porque existe uma pasta de trabalho, e se você está com a pasta de trabalho aberta, é porque já foi criado um objeto application que permitiu abrir aquela pasta de trabalho. Ao invés disso, podemos fazer referência direta à célula desejada, usando o objeto range. Com isso, o Excel supõe que estamos trabalhando com a instância atual do Excel, que é o objeto application, dentro da pasta de trabalho atual, que é um objeto workbook, e dentro de uma das suas planilhas, representada por um objeto worksheet, o que, convenhamos, é uma suposição bastante razoável. Apenas teríamos que criar toda essa hierarquia de objetos, application, depois workbook, depois worksheet, para depois range, se quiséssemos fazer referência a uma célula de uma planilha de uma pasta de trabalho externa, que não está aberta no momento. E aqui vocês podem ver o poder do VBA. Por exemplo, você está numa planilha lá e você quer fazer consolidação de dados. Você pode, usando esse modelo de objetos todos, fazer referência a 1, 2, 5, 1000 planilhas que estão, 1000 pastas de trabalho que estão fechadas, percorrer todas elas e ainda ir acessando dados das planilhas que estão dentro de cada uma dessas pastas de trabalho. Tudo isso automatizado usando programação VBA. Júlio, como é que faz isso? Calma que a gente vai ter todas as lições desse módulo e do próximo módulo para aprender como usar esses objetos todos. Vamos lá, passo a passo. Muitas das propriedades e métodos que retornam os objetos mais comuns que utilizamos normalmente, tal como a célula ativa, retornada pela propriedade ActiveCell, podem ser usados sem o qualificador do objeto application. Por exemplo, em vez de escrever application.activecell.font.bold igual a true, ou seja, para aplicar negrito na célula atual, você pode escrever activecell.font.bold igual a true para aplicar negrito à célula atual, a célula ativa, onde está o cursor. Simplesmente assim. Nas demais lições desse módulo, estudaremos detalhadamente os métodos e propriedades do objeto application. O estudo será feito através de exemplos práticos de utilização desse objeto. Vou dar só um exemplo prático para vocês, que é usando o ActiveCell. Vamos ver aqui, vou pegar uma planilha em branco no Excel, arquivo, novo, pasta de trabalho em branco. E vou mostrar um exemplo para vocês de uso, por exemplo, do ActiveCell. Onde é que está o cursor? Na célula 1, tá? Como é que nós vamos fazer os testes? Vamos lá para o editor de código VBA. Vocês lembram qual é o atalho? Alt F11. Aqui eu me certifico que eu estou na pasta de trabalho atual, ó, VBA Project. Vou criar um módulo aqui dentro para que essa macro teste possa ser executada em qualquer planilha da minha pasta de trabalho. Como é que você cria um módulo? Direito, inserir. Isso aqui tudo foi visto nas lições do módulo anterior, né, pessoal? Módulo. Aí ele cria aqui um módulo 1. Vou criar um procedimento aqui, sub macro testar. Esse nome você que escolhe, né? Testar objetos. Não vai ter parâmetros. E aqui dentro eu coloco. E aqui vamos ver esse código aqui do ActiveCell, ó, que eu comentei antes. Eu posso ou usar o application, mas como eu já estou dentro de uma instância do Excel, eu poderia usar direto aqui. Mas vamos usar assim, ó, com o application e sem o application para ver se o resultado é o mesmo. Então vamos lá. Application.activecell.value, eu vou definir o valor da célula ativa, igual a 25. Pronto. Então eu estou dizendo, a célula ativa atual, define o valor dela como 25. Lembrando que eu estou na célula A1. Depois de executar essa macro, deverá ter aqui o valor 25. Vamos ver se fecha. Como é que executa a macro? Põe o cursor no nome dela e dá um F5. Executou. Vamos lá para a planilha ver se ele botou 25. Olha que beleza. 25. Agora vamos fazer um teste sem usar o application. Só ActiveCell. Então eu vou apagar tudo. ActiveCell.
Olha o editor nos ajudando. Ele já reconhece que o ActiveCell é um método do objeto application que faz referência à célula atual. Quando eu dou o ponto, ele mostra todos os métodos e propriedades. Vou botar aqui ActiveCell.value, que ele já reconhece, igual José da Silva. Vamos ver se depois de executar essa macro, ele vai botar José da Silva lá na célula 1. Como é que executa? Cursor no nome, F5. Executou, vem aqui, olha que beleza, José da Silva. Então, pode ou não usar o qualificador quando eu já estou dentro de uma planilha, não é necessário usar o application, ele já reconhece como o ActiveCell sendo uma referência à célula ativa. Legal? Muito bem. Vamos seguir então com a nossa descrição aqui. O objeto Workbook. O objeto Workbook representa uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Lembre-se que uma pasta de trabalho, a partir do Excel 2007, é um arquivo XLSX ou XLSM, né? Nas versões anteriores, era XLS ou XLM, né? Do Excel 2003 para trás. Dentro do qual, dentro do arquivo, dentro da pasta de trabalho, pode haver uma ou mais planilhas. Cada planilha de uma pasta de trabalho é representada pelo objeto Worksheet. Tá? O objeto Workbook é um membro da coleção Workbooks do objeto Application. Objeto Application. Então, o objeto Application tem uma coleção chamada Workbooks, que retorna o nome de todas as planilhas, que retorna uma referência, não só o nome, ele pode retornar várias coisas de uma planilha, mas ele retorna uma referência a todas as planilhas da pasta de trabalho atual, pasta de trabalho essa representada pelo objeto Workbook. A coleção Workbook contém todos os objetos Workbooks atualmente abertos no Excel. A coleção Workbooks é uma coleção do objeto Application, tá bom? As propriedades a seguir para retornar um objeto Workbook vão ser descritas a seguir. A propriedade Workbooks, a propriedade Active Workbook, propriedade Choose Workbook e propriedade Workbooks. Nós podemos usar Workbook Índice, onde índice é o número de índice ou o nome da pasta de trabalho para retornar um único objeto Workbook. O exemplo a seguir, o seguinte ativa a pasta de trabalho 1. Então, se você tem lá várias pastas de trabalho abertas no Excel, a primeira tem o índice 1, que você abriu na ordem que você abriu, a segunda o índice 2, a terceira o índice 3. Então, esse comando aqui iria ativar, trazer para primeiro plano, exibir na tela, a pasta de trabalho que foi a primeira que foi aberta dentro do momento atual, desde que o Excel foi aberto. Tá? O número de índice detona a ordem na qual as pastas de trabalho foram abertas ou criadas. Workbook 1 é a primeira pasta de trabalho e Workbooks.count é a última pasta de trabalho que foi criada. Então tem aqui ó, a propriedade count que retorna o número de pastas de trabalho abertas. Vou fazer um testezinho rápido lá no VBA para ver quantas pastas de trabalho eu tenho aberta nesse momento. Então vamos lá. Aqui, vou usar aqui, vou declarar uma variável, quantas pastas, res inteiro, tá? Muito bem. Vou iniciar essa variável, quantas pastas, como sendo igual a 0. E vou usar agora a propriedade count da coleção Workbooks para atribuir para quantas pastas de trabalho estão abertas. Então, quantas pastas igual, vou usar a sintaxe completa, ó, application.workbooks, que é a coleção Workbooks, .count. Então, a gente sempre lê quando está numa hierarquia de objetos de trás para frente. Count, quantas pastas de trabalho estão abertas atualmente. E vou exibir mensagem box, que nós já usamos lá no módulo 1. Quantas pastas estão abertas, que é um texto qualquer que você coloca entre aspas, e o e-comercial, quantas pastas, tá? Para ele exibir para mim quantas pastas estão abertas.
Lembrando que antes do e-comercial e depois tem o espaço. Vamos executar essa macro, vamos ver se funciona? Ó, quantas pastas estão abertas? Neste momento eu tenho 16 pastas de trabalho abertas. Tá? Vou só fazer um teste aqui com vocês, vou fechar uma das pastas que eu tenho aberta. Tá? Essa aqui, fechei. E vou executar de novo aqui. Ao invés de 16, ele tem que retornar agora 15, né? Olha que beleza, ele sabe contar realmente. Então já estamos começando a pegar o gosto e usar um pouquinho do modelo de objetos do VBA. Sempre lendo de trás para frente, quantas pastas de trabalho estão abertas atualmente, ok? Vamos seguir com o nosso estudo então. A propriedade name retorna o nome da pasta de trabalho. Você não pode definir o nome usando essa propriedade. Ou seja, você quer alterar o nome de uma pasta, você não consegue fazer isso usando essa propriedade. Se você precisar alterar o nome, tem que usar o método SaveAs para salvar a pasta de trabalho com um nome diferente. O seguinte exemplo de código ativa a planilha chamada clientes na pasta de trabalho chamada cadastro XLM. A pasta tem que estar aberta, senão vai dar erro. Ó. Workbooks, o nome do workbook, ponto, worksheets, clientes, é para ativar. Então é para ativar a planilha clientes da pasta de trabalho cadastros XLSM. Sempre lendo de trás para frente o modelo de objetos, fica mais fácil de ler e de entender o comando. Mais uma propriedade, Active Workbook. A propriedade Active Workbook retorna a pasta de trabalho que está ativa no momento. O exemplo seguinte define o nome do autor da pasta de trabalho ativa. Então, Active Workbook.autor, eu atribuo o nome para a pasta. Eu poderia usar essa mesma propriedade para simplesmente exibir na tela o nome do autor da pasta de trabalho atual. Vamos fazer isso? Vamos lá. Vou lá para o meu código VBA, apago o que tinha antes. Vamos lá então. Active Workbook. Ponto. Até vou usar um message box para exibir ele. Ó. Message box Active Workbook. Ponto. Autor. Deixa eu ver como é que tá. Para achar o autor dessa... não quero definir, eu quero exibir o autor. É autor com TH mesmo. Então vamos ver aqui. Active Book. Ponto. Active Workbook. Ponto. Autor. Vamos ver se ele vai exibir aqui para mim. Ele deveria me dar um... ele exibiu certinho, ó. Júlio César Fábio Batista. Eu estranhei porque ao dar o ponto ele não estava exibindo a opção autor, mas ele reconheceu aqui. Então ele exibe quem foi o nome do usuário logado que criou essa pasta. Júlio César Fábio Batista. Eu poderia usar também, ao invés aqui, usar a sintaxe completa, ó. Application, ponto, Active Workbook, ponto, autor. E ele exibiria corretamente da mesma maneira. Ok? Muito bem. Propriedade ThisWorkbook. A propriedade ThisWorkbook retorna a pasta de trabalho onde o código Visual Basic está sendo executado. Na maioria dos casos é a própria pasta de trabalho onde eu estou. Entretanto, se o código Visual Basic for parte de um suplemento, a propriedade ThisWorkbook não retorna a pasta de trabalho ativo. Neste caso, a pasta de trabalho ativo é a pasta de trabalho que está chamando o suplemento. O que são os suplementos? Nós não vamos estudar suplementos nesse curso porque é uma parte bem mais avançada de VBA. Mas se você quer criar lá funções que têm que ser usadas por qualquer planilha que vai ser aberta no computador, aí você cria ela no formato de um add-in, de um suplemento. Instala esse suplemento e ele passa, as funções dele passam a estar disponíveis para todas as planilhas da pasta, todas as pastas de trabalho, toda e qualquer planilha que você abrir no computador. Então, se o código está sendo executado dentro de um add-in, a propriedade ThisWorkbook vai retornar o nome do arquivo onde está o add-in e não da pasta de trabalho que fez a chamada, né?
Se você estiver criando um suplemento a partir do seu código VBA, você deverá usar a propriedade ThisWorkbook para qualificar qualquer instrução que precise ser executada na pasta de trabalho que você compila em um suplemento. Muito bem. Vamos mostrar um exemplo dessa dessa propriedade ThisWorkbook. Estou aqui numa planilha chamada pasta 2, né, numa pasta de trabalho. E aqui que eu estou colocando os exemplos. Então, application.ThisWorkbook para ver o que ele retorna. ThisWorkbook. Ele vai retornar o nome da pasta de trabalho, porque eu não estou executando código em nenhum add-in, nenhum suplemento. Executei, ó. O objeto não aceita essa propriedade ou método. Opa, vamos ver o que deu aqui. ThisWorkbook.name. Agora sim. Aí ele retorna o nome da pasta de trabalho. Pasta 2. Tá? Eu tenho que usar a propriedade e dentro do objeto ThisWorkbook a propriedade name para retornar o nome da pasta de trabalho atual, onde o código está sendo executado. Aí ele diz, você está na pasta 2, ok? Vou só salvar aqui com vocês com um nome diferente, ó. Vou salvar ela aqui, arquivo, salvar como, salvar na minha área de trabalho aqui apenas como um teste, botar aqui exemplos, objetos, VBA, tá? E vou... Os recursos não podem ser salvar o projeto VBA. Salvar aqui os recursos, clique em não. Ah, tá. Ele tem que ser XLSM, por quê? Porque tem macro já nesse projeto. Então, vou salvar na minha área de trabalho como exemplos, objetos, VBA. Salvei. Bonitinho, agora eu vou lá no código de novo e vou pedir para executar. Ele já vai mostrar o novo nome que eu botei. Olha lá. Exemplo, objetos VBA.xlsm, ok? Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. O objeto worksheet. Então, nós já vimos o objeto workbook, vimos o objeto application, perdão, uma descrição geral. No decorrer dessa lição, vamos estudar em detalhes o objeto application. Vimos o objeto workbook, que faz referência à pasta de trabalho, ou seja, ao arquivo XLSX ou XLSM. E agora descemos um pouco mais o objeto worksheet, que faz referência a uma ou mais planilhas da pasta de trabalho. Observe que estamos descendo na hierarquia de objetos do Excel. Primeiro fiz uma apresentação do objeto application, o qual representa o próprio Excel. Em seguida, falei sobre o objeto workbook, o qual representa uma pasta de trabalho, ou seja, um arquivo XLSX ou XLSM, aberto no Excel. Agora vou falar sobre o objeto worksheet. Para cada planilha de uma pasta trabalho, existe um objeto worksheet. Worksheet aqui é diferente, só para destacar. Associado. Observe que o modelo de objetos do Excel representa a maneira natural como o usuário irá trabalhar no Excel. Até vou destacar isso aqui, ó. Primeiro o usuário abre o Excel. Primeira coisa, objeto application. Depois ele abre um arquivo, XLSX ou XLSM, que é uma pasta de trabalho representada pelo objeto workbook. Em seguida, trabalha nas planilhas do arquivo que foi aberto, objeto worksheet, cada planilha associada com o objeto worksheet. Dentro de cada planilha, o usuário edita, inclui e exclui dados e faz cálculos nas células da planilha, o objeto range que nós vamos descrever logo em seguida. O objeto worksheet representa uma planilha. É um membro da coleção worksheets. A coleção worksheets do objeto workbook contém todos os objetos worksheets de uma pasta de trabalho. Então, o objeto workbook tem uma coleção chamada worksheets e essa coleção nos dá acesso a todas as planilhas da pasta de trabalho. Usar o objeto worksheet. As seguintes propriedades podem ser usadas para retornar um objeto worksheet. A propriedade worksheets, que retorna uma coleção. A propriedade Active Worksheet retorna uma referência à planilha ativa. E a propriedade Worksheets, até repetir aqui, que retorna uma coleção de planilhas. Use Worksheets índice, onde índice é o número ou índice ou o nome da planilha para retornar um único objeto Worksheet. O exemplo a seguir oculta a planilha 1 na pasta de trabalho ativa. Então, ó, Worksheets.1
ponto visível igual a false. Depois de executar esse comando, a primeira planilha que foi criada na pasta de trabalho passará a estar oculta, não vai aparecer mais ali na guia de planilhas. Para voltar a exibir, teria que colocar true. Vamos testar isso aqui? Vamos lá então. Aqui no nosso código VBA, lembrando que estamos trabalhando nessa planilha aqui, ó. Nessa pasta de trabalho aqui, ó. Tem planilha 1, 2, 3. Tá? Então, ao executar, a planilha 1 vai passar a estar oculta. Ao executar o nosso exemplo. Olha aqui. Opa. Vamos lá para o VBA. Aqui. Aquele exemplo lá. Worksheets retorna a coleção de planilhas. Ponto 1, a primeira planilha. Propriedade visível igual a falso. Ou seja, não é mais visível, vai ocultar ela. Vamos executar. E vamos ver o que acontece quando eu venho para cá. Olha lá, planilha 1 não está mais visível aqui. Agora eu quero fazer com que ela volte a ficar visível. Worksheets 1, ponto visível igual a true. Verdadeiro. Executo. Volto aqui para minha pasta de trabalho. Tá lá de volta a minha planilha 1. Agora eu estou na planilha 1 na célula 1. Agora eu quero ativar a planilha 2. A segunda planilha. Como é que eu faço? Worksheets 2 ponto activate. Vamos ver. Ver se ele foi para a planilha 2. Ó, a planilha 2 passou a ser a planilha ativa. Aqui o índice 1 ou 2 não tem a ver com o nome, tá, pessoal? Eu poderia renomear essas planilhas. O que tem a ver é a posição 1, 2, 3, a posição em que elas foram criadas, ok? Muito bem. Apenas uma degustação de exemplos aí da propriedade visível e da propriedade activate. O número índice, esse número aqui, denota a posição da planilha na barra de guias embaixo. Worksheet 1 é a primeira planilha, mais à esquerda. Worksheet 2 é a segunda. E Worksheets barra count é a última planilha. Vale? Essa propriedade count retorna o número de planilhas. Tá? Poderia também usar aqui, vou dar um exemplo desse Worksheet counts. Vamos lá. VBA. Vamos botar aqui Message Box. Message Box. Número de planilhas na pasta de trabalho. Atual. 2 pontos. E vou botar aqui worksheets.count. Pronto. Worksheets.count vai retornar o número de quantas planilhas tem na pasta de trabalho atual. Vamos ver quantas são? Número de planilhas na pasta de trabalho atual, 3. Ok. Vou fazer um teste aqui. Vou vir aqui na pasta de trabalho que eu estou trabalhando. Vou inserir uma nova planilha, que é a planilha 4 e mais uma. É a planilha 5. E vou executar o código novamente. Vamos ver se ele sabe contar. Aqui. Alt F11. Só um pouquinho que ele não está querendo voltar para o código. Alt F11. Pronto, voltou para o meu código. Dou um F5 aqui. Agora tem 5 planilhas. Tá? Então, worksheets.count retorna o número de planilhas da pasta de trabalho atual. O nome da planilha é mostrado na guia planilha. Posso usar a propriedade name para definir ou retornar o nome da planilha. Tá? O exemplo seguinte protege os cenários da planilha vendas. Então, se tivesse uma planilha chamada vendas, eu posso usar a propriedade protect para definir uma senha para ela somente para os cenários atuais da planilha. Tá? Eu vou aqui usar essa propriedade para definir o nome da quinta planilha aqui, ó, que nós criamos como planilha 5, mas eu vou definir um nome para ela para clientes. Então vamos lá. Vou botar aqui Worksheets, a quinta planilha, ponto name igual a clientes. Vamos ver se ele executa certinho. Então ela vai passar de planilha 5 para clientes. Executei. Vamos ver se deu certo.
Olha que beleza, a quinta planilha foi trocada para clientes. Então, troquei o nome da planilha usando o código VBA. Ok? Worksheet 5, indicando que é a quinta planilha, .name. Você poderia, ao invés do índice aqui, botar o nome da planilha. Worksheets.plan4.name igual a produtos. E ele entenderia também pelo nome da planilha. Então, ele vai trocar o nome da planilha Plan 4 para produtos. Vamos ver se é verdade. Vem aqui na pasta de trabalho. Ó, que antes era a planilha 4, ele trocou para produtos. Ok? Então, só para dar uma pequena visão do objeto Workbook em funcionamento. Objeto Worksheet, né? E tem a propriedade ActiveSheet, que ele retorna uma determinada planilha. O exemplo seguinte usa o método Activate para ativar a planilha Vendas. Define a orientação da página como modo paisagem e em seguida imprime a planilha. Então, Worksheet, faz acesso à planilha pelo nome dela. Quando é pelo nome tem que estar entre aspas. Quando é pelo índice não precisa, não deve estar entre aspas. Uso a propriedade Activate para ativar a planilha Vendas. Aqui tem uma propriedade Page Setup, que dá acesso a todas as configurações de página. E desse objeto Page Setup tem a propriedade Orientation, que ele trocou para X Landscape, que significa a orientação paisagem. E depois usa o método Printout para imprimir a planilha. Vejam, aqui é apenas nós estamos começando, mas dá para ver que tudo que eu faço usando a interface gráfica, clicando ali nos comandos, usando as formas, funções, eu posso fazer usando o VBA e de uma maneira automatizada, ok? E por fim, o que está proposto para essa lição, vamos descrever o objeto Range. Não se preocupem, repito, porque aqui é apenas uma descrição, uma apresentação rápida. Nas lições do próximo módulo, nós vamos cansar de estudar o objeto Range. O objeto Range representa uma célula, uma linha, uma coluna, uma seleção de células, ou seja, uma faixa de células contendo um ou mais blocos contíguos de célula ou um intervalo 3D. Este é, sem dúvidas, o objeto mais utilizado em programação VBA no Excel. Você verá dezenas de exemplos práticos neste curso, nos quais será utilizado o objeto Range. Usar o objeto Range. As seguintes propriedades e métodos retornam o objeto Range: propriedade Range, propriedade Cells, Range e Cells, propriedade Offset, método Union e a própria propriedade Range. Use Range argumento, onde argumento nomeia o intervalo, para um objeto Range representando uma única célula ou um intervalo de células. O exemplo seguinte coloca o valor da célula 1 da planilha clientes na célula A5 da planilha clientes. Então, worksheet.clientes.range. E aqui eu digo qual é o endereço. A célula 5, ponto value, e acesso o valor da célula 5. O que eu atribuo para a célula 5? O valor, sempre lendo de trás para frente, o valor da célula 1 da planilha clientes. Vamos adaptar aqui para o nosso exemplo. Olha aqui onde nós temos a planilha que a gente chamou de plano 1, vamos chamar ela de planilha produtos. E vamos, já tem uma planilha produtos, né? Uma planilha fornecedores, pronto. E aqui no A1 vamos colocar o fornecedor ABC Frutos do Mar Limitado. Daí eu vou usar o código VBA lá para copiar o valor da célula 1 para a célula 5. Até aumentar aqui um pouco o zoom e a altura da linha para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, via código VBA, eu quero copiar o valor da célula 1 para a célula 5. Isso da planilha fornecedores. Vou pegar esse código aqui e vamos adaptá-lo. Aqui, vamos adaptar ele aqui. Olha só. Então, vamos lá. Eu começo sempre de trás para frente. O valor da célula A1 da planilha fornecedores deve ser atribuído para o valor da célula A5 da planilha fornecedores.
fornecedores. Se eu errar o nome da planilha, ele vai dar um erro em termos de execução. Então, essa linha vai fazer o quê? Vai copiar o valor que está aqui no A1 para o A5. Vamos ver se ele faz isso mesmo? Vamos executar e vamos observar o resultado depois. Executou. Olha aí que beleza. Copiou o valor de A1 para o A5. Então, apenas uma apresentação rápida de um uso do objeto range. Lembrando que nós vamos estudar esse objeto em detalhes nas lições do próximo módulo. O exemplo seguinte preenche o intervalo de células de A1 a H8 com números randômicos, definindo a fórmula para cada célula do intervalo. Quando usada sem um qualificador de objeto, se não tem antes aqui nada definido, a propriedade range retorna um intervalo da planilha ativa. Se a planilha ativa não for uma planilha de trabalho, ou seja, não for uma planilha normal, o método falhará. Use o método activate para ativar uma planilha antes de usar a propriedade range sem um qualificador de objeto específico, para ele saber em qual planilha ele deve atuar. Então vamos adaptar esse exemplo aqui e vamos gerar números aleatórios de H1 até H8 na planilha Plan 2. Então vamos lá. Observe que a planilha ativa é fornecedores, Plan 2 não está ativa, nós vamos ativar via VBA e vamos gerar números aleatórios de A1 até H8. Então vamos lá. Apago o que eu tinha antes. Qual é a planilha que eu quero ativar? Worksheets, Plan 2.activate. Por que eu ativei a planilha 2? Porque quando eu uso o range sem definir em qual planilha ele vai se aplicar, ele se aplica à planilha ativa. Como eu queria aplicar isso na planilha 2, antes eu ativei ela. Então, range de H1 até H8, a fórmula que vai ter nessas células todas, que fórmula vai ser? Range, a função range que retorna um número aleatório. Vou executar e vamos observar o que ele criou lá na planilha 2. F5. Vamos lá para a planilha 2. Lá, criou números aleatórios de A1 até H8. Mas eu quero números aleatórios entre 1 e 100. É fácil, né? Lembram lá das lições do módulo anterior? É só pegar o valor retornado pela função e multiplicar pelo limite superior. Redefino a fórmula, ele vai gerar números aleatórios entre 0 e 100. F5, executou, volto lá. Olha aí, números aleatórios entre 0 e 100. Vocês viram, o objetivo dessa lição é começar a mostrar para vocês o poder que você tem em mãos ao usar o modelo de objetos do VBA no Excel. Você tem acesso a qualquer item, qualquer parte do Excel. O exemplo seguinte limpa o conteúdo de um intervalo chamado dados temporários. Então, worksheets da planilha 1, a faixa nomeada como dados temporários, clear contents. Eu poderia adaptar para cá, né? Oh, meu Deus. Aqui, nosso exemplo, gerei os números aleatórios. Agora, ao invés de gerar os números aleatórios, eu vou simplesmente limpar. Range de A1 a H8, ponto, clear contents. Zero o conteúdo que tem lá. Ao executar isso, antes gerou esses números todos. Agora eu vou simplesmente limpar essa faixa, apagar tudo na faixa, usando o método clear contents. Limpar o conteúdo. Olha aqui. Olha que beleza. Então viram o poder que você tem em mãos ao usar esses objetos aí todos do modelo de objetos do Excel. A propriedade cells, ela tem a seguinte sintaxe: número da linha, número da coluna. Onde linha é o índice da linha e coluna é o índice da coluna, para retornar uma única célula. Então, você quer fazer referência a uma célula específica, o número da linha, no caso seria a linha 1, o número da coluna, coluna A, então seria A1. Cells 1.1 é A1. Define o valor de A1 como sendo 24. Esse aqui define a fórmula para a célula A2. Linha 2.
sendo que o primeiro primeiro número é a linha, o segundo é a coluna. Célula A2, a fórmula para essa célula vai ser o quê? A soma de B1 até B5. Tá? Então vocês vejam que todos aqueles cálculos, tudo que você faz manualmente lá na planilha, pode ser feito também usando programação VBA. Embora você também possa usar range A1 para retornar a célula 1, pode ter situações em que a propriedade cell seja mais conveniente, porque você pode usar uma variável para a linha ou coluna, o que não é possível fazer com range. Não tem como usar uma variável aqui dentro, tem que ser o nome da célula exatamente. O exemplo seguinte cria cabeçalhos de coluna e linha na planilha clientes. Observe que após a planilha ser ativada, a propriedade cells pode ser usada sem uma declaração explícita da planilha. Ela retorna uma célula da planilha ativa. Então vamos ver esse exemplo aqui, vamos ver ele em execução e depois vamos testar esse exemplo aqui. Ó. Vamos lá então. Aqui. Vamos comentar com vocês aqui. Ó. O que ele faz? Primeiro, ativa a planilha clientes. Claro que tem que ter uma planilha clientes, senão vai dar erro. Planilha clientes que está em branco. Então, aquele nosso código lá, primeira coisa que ele faz, ele ativa a planilha clientes. Aí depois ele faz um laço for, ó, o ano variando de 1 a 5. Aí ele usa, aqui a vantagem de usar cells, ó, porque ele permite usar para o índice aqui dentro uma variável. Então, ó, cells 1, o primeiro sempre é o número da coluna, na coluna 1. The year mais 1, ou seja, coluna 1 e a linha, uma linha 1 mais 1 seria a linha 2. Ele define o valor, mais, como sendo 2005, mais o valor de the year. E aí ele vai variando. E aqui eu faço um outro for, tá? Usando uma variável aqui que vai variar de 1 a 4, também para preencher o valor da célula. Vamos executar, depois eu vou mostrar para vocês o resultado e vou apresentar comentários detalhados. Executei, olha o que aconteceu aqui. Ó, ele preencheu a partir da coluna 2 o valor do ano e a partir da linha 2 o Q1, um valor para o trimestre. Ó. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Tá? Vamos ver como é que é a lógica desse nosso exemplo aqui. Vamos ver em detalhes. Após executar esse procedimento, a planilha clientes ficará conforme indicado na figura 6.4, que é o que nós acabamos de ver que realmente funcionou. O primeiro laço for preenche os cabeçalhos das colunas de B até F. Tá? Observe que ao usar o objeto cells, consigo usar uma variável como parâmetro. No primeiro laço for, uso a variável the year, fazer referência ao ano, para ir incrementando o valor da coluna. Na primeira passagem do laço, o valor the year é 1, e uso o comando cells 1, ou seja, a linha 1, tá? Ponto the year, a linha 1, perdão, e a coluna aqui, ó, the year mais 1. Por que the year mais 1? Porque eu não quero colocar o valor do primeiro aqui na coluna 1. Eu quero deixar isso aqui em branco e quero começar na coluna B. Então, por isso, 1 mais 1. Valor igual a 2005 mais the year, que é mais o valor que dá na primeira passagem do laço, the year é 1. Então, 2005 mais 1, 2006. Observe que somando 1 ao valor de the year na primeira passagem do laço, essa variável vale 2. Por isso que começamos na coluna 2, coluna B. Na segunda passagem do laço, the year vale 2. E ao somar 1, chegamos a 3, ou seja, terceira coluna, coluna C. E assim a cada passagem do laço eu vou somando 1 e ele vai incrementando de uma coluna. A mesma lógica para a linha, que é do segundo laço. Tá? Então aqui eu fiz uma tabelinha só para mostrar, ó. Primeira passagem do laço, o valor de the year é 1, the year mais 1 é 2. Cells 1,2, linha 1, coluna 2, ou seja, célula B1, valor 2005 mais 1, 2006.
E aí na segunda passagem do laço, the year vale 2. Lembra lá do laço for que nós vimos nas lições do módulo anterior? Ele vai repetindo esse comando, começa com essa variável no valor inicial, e a cada passagem do laço ele aumenta de 1 em 1 esse valor aqui. Então aqui é a lógica que a gente usou para o primeiro laço, que é a mesma lógica que nós usamos para o segundo laço, só que no segundo laço ele vai incrementando o número da linha. Tá? Olha aqui no segundo laço, ó, ao invés de incrementar o número da coluna, que é o segundo parâmetro de cells, ele incrementa o primeiro parâmetro, que é o número da linha. E aí ele põe aqui ó, o valor igual a Q anexado com o valor da variável dequarter. Por isso que deu aqui ó, Q1 na primeira passagem do laço, Q2 na segunda, Q3 na terceira, Q4 na quarta passagem do laço. Isso é lógica de programação pura, pessoal, em conjunto com o uso dos nossos objetos aqui do VBA. Tá? Lembrando que a coluna 2 é a coluna B, a coluna 3 é a coluna C e assim por diante. Né? Apesar de você poder usar funções de cadeia de caracteres do VBA para alterar referências do estilo A1, é muito mais fácil usar a notação cells 1.1. Tá? Use expressão cells, onde expressão é uma expressão que retorna um objeto range, e linha e coluna são relativas ao canto superior esquerdo do intervalo para retornar parte do intervalo. O exemplo seguinte define a fórmula para a célula C5. Então, a planilha 1, a faixa é C5.C10 e cells 1.1, aí ele conta dentro dessa faixa aqui, ó, é a primeira a célula da primeira linha da primeira coluna dentro dessa faixa retornada pelo objeto range, ok? Observe que nesse exemplo, cells 1.1 significa a primeira linha e a primeira coluna dentro da faixa retornada pelo objeto range. O encontro da primeira linha com a primeira coluna da faixa C5-C10 é justamente a célula C5. Use range célula 1, célula 2, onde célula 1 e célula 2 são objetos range que especificam as células inicial e final para retornar um objeto range. O exemplo a seguir define o estilo de linha da borda das células A1 até J10, da primeira planilha da pasta de trabalho ativa. Então, worksheet 1, a primeira planilha da faixa de trabalho ativa, e aí eu usei ó, cells 1.1, cells 10.10 para retornar um objeto range, ou seja, formado por 10 linhas e 10 colunas, e defino o estilo de borda para ele. Se preocupem com todo esse código e a sintaxe agora, que o nosso objetivo, como eu disse, é realmente apresentar os objetos. Nós vamos estudar eles em detalhe ao longo das demais lições. O que mais que nós temos aqui para a nossa lição? Temos a propriedade offset. O que faz essa propriedade? Essa propriedade do objeto range, né, pessoal? Ela recebe como parâmetro um número de linha e um número de coluna, e linha e coluna são os deslocamentos para retornar um intervalo em um deslocamento específico de outro intervalo. Por exemplo, aqui, ó, ativo a planilha 1, tá, da pasta de trabalho atual, e o que faz isso aqui? Ó? Seleciona a célula 3 linhas abaixo e uma coluna à esquerda da célula do canto superior esquerdo da seleção atual. Então, seleção.offset aqui, ó, 3 linhas abaixo, desloca 3 linhas, tá? E uma coluna à esquerda, volta uma coluna, da célula do canto superior esquerdo da seleção atual. Você não pode selecionar uma célula que não seja na planilha ativa. Portanto, você precisa primeiro ativar a planilha, que é feito por esse comando aqui. Nós vamos também ver nas demais lições alguns exemplos de uso do offset. E para finalizar essa longa lição, falar um pouquinho do método union. Use union e eu passo como parâmetro vários intervalos para retornar intervalos de várias faixas de células. Isso é, intervalos compostos de 2 ou mais blocos contíguos, juntos, né, sem espaço entre eles. O exemplo seguinte cria um objeto definido como a união dos intervalos A1, B2 e C3, D4. E em seguida seleciona o intervalo definido. Então, ativo a planilha 1, o primeiro
faixa é a 1B2, a segunda é a 3D4. Aí eu faço uma união dos dois intervalos e depois eu seleciono esse intervalo. Vamos ver esse exemplo aqui em funcionamento. Vamos lá então. Worksheets, eu vou ativar aqui a planilha 3. O primeiro intervalo é 1B2, o segundo é C3D4. Crio um objeto que é a união desses dois objetos e seleciono esse intervalo. Então ele vai selecionar de A1 até D4. Vamos ver se da planilha, plano 3. Executei, vamos ver se ele fez isso. Aqui, ó, A1, B2, C3, D4. Ele uniu os dois e selecionou. Ok, pessoal? Ficou uma lição até um pouco mais longa do que eu desejava, mas já deu para começar a ter uma ideia da importância e principalmente do poder desses objetos. O objetivo dessa lição foi apresentar os principais objetos: Application, Workbook, Worksheet e Range. E já para dar um gostinho para vocês, eu fiz alguns exemplos de código VBA. Além da apresentação dos objetos, eu coloquei pequenos exemplos de código retirados da ajuda do Excel. Vou até destacar isso aqui, ó. Não se preocupe em entender todos esses métodos e propriedades utilizados nos exemplos neste momento, que esse vai ser justamente o nosso trabalho de agora em diante, tá? Estudar em detalhes e exemplificar o uso desses objetos. Nas próximas lições você irá estudar cada um desses objetos, tendo acesso a dezenas de exemplos práticos explicados em detalhes, com o objetivo de ilustrar os diversos métodos, propriedades e coleções de cada objeto. Então, pessoal, mãos à obra, que tem muita coisa para a gente estudar. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha aberto um mundo de opções para vocês, que tenha trazido informações realmente úteis e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que, se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais,
mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!